Ei! Episódio passado, a gente trouxe um livro aqui, que é aquele que chama Ato Criativo, uma forma de ser. E, cara, eu li esse livro e ele tá, assim, no meus top 5. Definitivamente no meus top 5, assim, de todos que eu já li. Ou seja, a gente vai ter um outro episódio sobre esse livro. Porque episódio passado a gente usou um recorte do que ele tava falando para desenvolver o nosso tema. E hoje não. Hoje eu quero falar sobre esse livro e principalmente sobre o tema central que é esse livro, que vem dessa ideia de ser uma forma de ser. Eu acho que o título em si, ele já te convida a um modo de você, uma filosofia, assim, de você existir no mundo, um modo de você se apresentar ao mundo, um modo de você viver a sua vida. E o que traz como ideia central, assim, desse livro? Como o título mesmo fala, ato criativo. Vem então dessa ideia de você ser uma pessoa criativa, de você ser um ser criativo. Como a gente gosta de conceitos aqui, para todo mundo estar falando da mesma coisa e a gente se alinhar nos conceitos para ser criativo, para mim ser a mesma coisa de ser criativo para você aí, vamos trazer aqui o significado, tá? A etimologia da palavra criativo tem origem do latim, criare, que denota a capacidade de criar, de produzir ou de fazer surgir algo novo. Então, o ser criativo, essa pessoa criativa, tem um pouco da ideia da capacidade de você conseguir gerar novas ideias. E por que esse livro, assim, abriu a minha cabeça? Porque eu acho que quando a gente pensa em alguém criativo, a gente normalmente, a gente conecta muito isso à arte, sabe? A gente dissocia a gente, assim, a esse adjetivo e coloca a gente bem distante dele. Então a gente começa a pensar que uma pessoa criativa é alguém que mexe com arte, que mexe com pintura, escultura, às vezes com dança, sabe? A gente tem um pouco essa ideia, assim, que é algo, pelo menos assim, pra mim, eu sempre pensei que fosse algo distante, assim, de mim. E olha que eu sou formada em arquitetura. Então, assim, pra mim, eu exerço a minha criatividade, eu sou uma pessoa criativa, eu tô um pouco ali nesse lado da arte, mas sempre esteve algo muito distante pra mim. E o livro, ele me mostrou que você reduzir a você ser criativo a simplesmente só pessoas que fazem arte é muito pequeno. E aí eu vou explicar o que o livro traz, os conceitos que o livro traz, as novas ideias que o livro traz, que assim, explodiu a minha cabeça. E aí, para exemplificar, vamos pensar aqui num engenheiro, tá? A gente pensa o quê? Uma pessoa que faz engenharia ou que é engenheiro, que mexe bem com cálculo, que sabe fazer uns paranauê que não tem nem ideia de como que faz, como que é, que sabe calcular pilar, sabe calcular viga e mexe muito com número, teve cálculo 1, cálculo 2, cálculo 20 na faculdade. A gente tem um pouco essa ideia. Eu diria que o engenheiro nada tem a ver com ser uma pessoa criativa ou com fazer arte, correto? Pois é, errado. O livro, ele traz essa ideia de que você ser criativo é uma competência e é uma capacidade de você conseguir concentrar, conectar várias informações e apresentar algo novo dessas informações, visto tentar ver as coisas por uma outra perspectiva. E isso você não tem que usar só na arte, você não tem que usar só na pintura, nas esculturas, na dança. Você tem que usar isso em cada aspecto da sua vida, em cada momento da sua vida. Então vamos supor, você tá com um problema na sua rotina, de resolver sua rotina. Sei lá, às vezes você sempre chega atrasado no serviço e aí você não tá conseguindo nem malhar depois, porque aí você acorda correndo, não consegue preparar uma comida para fazer depois do almoço, para fazer depois do serviço, para depois você ir para academia, enfim, você tá com algum problema na sua rotina. Como que você vai resolver esse problema que você tá tendo? Você vai coletar dados, então, tipo assim, qual que tá sendo o meu problema? Eu não tô conseguindo acordar antes para fazer a minha janta, para eu conseguir treinar depois de jantar. Então, eu tenho que ter essa janta e a minha roupa de academia já separada pro serviço, porque eu tenho que levar essas coisas pro serviço. Então, eu tenho que acordar mais cedo para eu conseguir preparar essas coisas.
Para eu acordar mais cedo, eu tenho que dormir mais cedo. E aí você começa a coletar esses dados do que está acontecendo na sua rotina para você ir atrás de uma solução, para você tentar ver a solução mais lógica e mais provável de você conseguir ter sucesso naquilo que você quer. E é aqui que está a criatividade. É aqui que mora a criatividade. Porque acho que a gente tem um pouco a noção que ser criativo é algo muito mirabolante, é algo muito grande, é você ser muito sensível e às vezes, até de certa forma, você complicar um pouco mais as coisas. Só que o livro apresenta pra gente que, na verdade, não. Na verdade, as soluções mais criativas são aquelas que às vezes são as mais simples, mas são mais eficazes. A criatividade tem muito a ver com essa eficácia, de você conseguir atingir o seu objetivo final. Seja você tendo uma longa caminhada para chegar ou a caminhada mais simples. Então tem um pouco a ver com essa praticidade. E cara, a gente está agora entrando no mercado de trabalho, se você tem aí 20, 25 anos, 30 anos, você já sabe que a maioria das pessoas que são boas em solucionar problemas são pessoas que são valorizadas nesse mercado de trabalho. São adultos que são adultos funcionais. E normalmente essas pessoas que são boas em solucionar problemas são pessoas criativas. Porque vem nessa ideia da pessoa conseguir olhar uma determinada situação e ver essa situação em uma outra perspectiva. E em cima dessa outra perspectiva, em cima desse olhar fora da caixa, a pessoa consegue encontrar uma solução para aquela demanda. Tem um trecho do livro que ele fala assim: criar é trazer à existência algo que antes não existia. Pode ser uma conversa, a solução de um problema, um bilhete para um amigo ou a reorganização da mobília da sala. Um episódio, acho que foi uns 2, 3 episódios para trás, a gente falou sobre ter conversas difíceis. O título do episódio é esse, Conversas Difíceis. E acho que esse trecho, ele resume bem também um pouco do que a gente falou naquele episódio. Criar é trazer à existência algo que antes não existia. Quando a gente falou nesse episódio sobre conversas difíceis, a gente falou que várias coisas podem tornar conversas difíceis. A conversa em si não é algo difícil, mas dificuldades que a gente tem podem tornar essa conversa difíceis. Então, às vezes, a sua dificuldade de desagradar o outro torna certas conversas serem mais difíceis de serem feitas. Às vezes, a sua dificuldade de fala, de organização da fala, de oratória, pode tornar conversas difíceis, porque você não consegue se expressar bem. E uma das coisas que pode tornar uma conversa difícil é a sua falta de criatividade. Porque tem alguns problemas na nossa vida que a gente tem que ser criativo, que a gente tem que, olha, eu tô percebendo isso, eu acho que a solução mais fácil pra gente conseguir resolver essa situação é essa. Só que a gente não consegue ter esse outro lado. A gente é muito preso numa caixinha de tá dando errado. E às vezes ficar ali batendo contra a parede e não olhar a coisa numa perspectiva geral e falar, véi, esse caminho aqui não tá dando, eu vou seguir por esse outro. E a gente ter essa flexibilidade em cima das coisas que estão acontecendo. Então, se você se depara em algum momento difícil no qual você precisa ter uma conversa, igual a gente falou naquele episódio, às vezes, sei lá, com um namorado ou no ambiente de trabalho, e você quer ter essa conversa, você precisa ser flexível. Tipo, olha, dessa forma aqui não tá sendo legal. A solução não é terminar, a solução não é eu pedir demissão. Mas eu tô aqui, tô conversando com você, eu quero que a gente encontre uma nova solução, eu quero que a gente converse sobre isso. Eu já pensei nisso, o que você acha sobre isso? E, enfim, começar a ter essa flexibilidade pra gente conseguir realmente começar a ver o mundo de várias perspectivas e ver que não existe só um caminho, não existe só uma resposta, existem várias. E a criatividade vai te ajudar a enxergar essas várias possibilidades. E em cima disso você escolhe qual que você acha que é mais adequada para você. Só que, por exemplo, esse episódio, o que a gente falou de conversas difíceis, isso é uma coisa pontual. Isso é uma coisa de hoje. Eu tenho uma analogia, gente, que eu amo essa analogia. Eu já usei ela várias vezes. Eu lembro que eu usei ela no primeiro episódio que a gente fez, que é Metas para 2025. E eu amo essa analogia e vocês também amam, eu sei. Eu tive muito retorno sobre ela. Mas é tipo assim, a vida é um videogame.
Sabe o Mario Worlds, que tem 8 mundos e aí cada mundo tem tipo 10 fases e aí você vai passando os mundos, cada mundo é um mais difícil que o outro e aí chega no final você tem aquele bichão que você tem que conseguir matar ele e aí você zera o Mario Worlds. E aí é muito engraçado porque é muito nítido assim quando você vê que você tá jogando esse tipo de videogame, que tipo assim, a primeira fase, o videogame te ensina a fazer tal coisa. Então, por exemplo, na primeira fase ali, ele te ensina que se você clicar o botão para baixo, ele abaixa para fugir da bola de fogo que tá vindo em cima. E aí na segunda parte, ele te ensina que se você apertar 2 botões juntos, você ao invés de saltar, você salta o dobro. E aí você consegue saltar um bichinho do mal que é muito alto. Então a primeira fase te ensina uma coisa, a segunda fase te ensina uma outra coisa. E no final, quando você chega lá naquele último mundo, aquele castelo enorme que você tem que derrotar o bichão do mal, você sabe tudo. O videogame já te ensinou tudo que você precisa saber para derrotar aquele bichão. E eu sinto que a vida é um pouco assim. Ela vai te dando determinados desafios para você ir se aperfeiçoando. Para quando chegar um puta problema, cara, um problemaço, você conseguir solucionar. Porque você já tá com uma mochilinha de várias experiências que você teve que solucionar. Então, às vezes, a grande experiência não é porque, caramba, ela é muito difícil. Às vezes, você só vai ter que usar vários recursos diferentes para conseguir solucionar ela. E assim, eu consegui ver isso, lendo esse livro, de uma forma muito, muito pessoal. Assim, eu já gravei alguns episódios sobre isso, mas esse ano foi muito marcante pra mim. Eu perdi meu avô. Será que, caso você esteja chegando nesse episódio, eu perdi meu avô recentemente assim, no início do ano. E meu avô, ele já tinha problemas de saúde há um tempo e ele morava com a minha avó. E minha avó, cara, ela vivia pelo meu avô, sabe? Dando todo o suporte pra ele, dando todo o apoio, sendo assim, um exemplo de companheirismo, cara. Tipo assim, muito fofa, muito fofa, muito fofa. E com a ida do vovô, a minha família ficou muito em alerta, sabe? Em relação à minha avó. Porque realmente, assim, tem que ficar. A vida dela era muito centrada nele. Agora ela ia ter que aprender uma nova vida sem ele. E, enfim, poderia desencadear várias coisas, né? Emocional e tudo mais. E a gente teve que realmente a gente ficou muito de olho nela. Sempre alguém tá indo lá na casa dela, todo dia ela almoça com o neto, todo dia ela almoça com alguém. A gente teve muito esse cuidado, assim. E é muito lindo de ver ela criando a nova vida dela. E eu nem imagino o quanto isso deve ser difícil, sabe? Como é bonito ver ela concebendo essa nova rotina, essa nova vida dela, essa nova realidade. Porque antes ela vivia de um jeito que era tudo pelo meu avô. Era levar meu avô nos médicos, era lembrar meu avô de dar os remédios, era pegando água pro meu avô, era fazendo almoço pro meu avô, era tudo muito voltado para ele. E quando ele se foi, a gente vê ela restabelecendo a rotina dela, então ela restabelecendo o horário que ela queria acordar, ela restabelecendo, fazendo aula de pilates, spinning não, spinning é muito pesado pra ela, tadinha. Mas ela fazendo aula de pilates dela, aí ela começou a fazer hidro, aí ela começou a ter encontro com as amigas do condomínio dela. Você vê ela restabelecendo. Aí, por exemplo, antes era tipo assim, vó, tô indo aí, beleza, pode vir. Aí hoje eu ligo pra ela, tipo, vó, liberei mais cedo do serviço, tava querendo passar aí. Aí hoje não dá. Hoje eu marquei com a Verinha que a gente ia dar uma passeada aqui no condomínio. Toda terça agora eu passeio com ela. Eu falei, então tá bom, vó, então já sei que terça-feira eu não posso ir aí, sabe? Tipo, você vê ela restabelecendo a rotina dela, ela recriando toda essa situação, essa nova realidade dela, é muito bonito. Porque, cara, às vezes a gente termina um relacionamento e a gente fica meio assim, ó. Tipo assim, caramba, uma nova rotina, uma nova vida, como que vai ser isso? E isso é um baque muito grande pra gente. E olha a situação que a vida colocou a minha avó. E ela se restabelecendo, ela sendo criativa, ela criando a nova rotina dela, ela entendendo o que ela quer fazer, o que ela não quer e se restabelecendo mesmo, sabe? Concebendo uma nova vida. Porque
Agora, ela conheceu o meu avô quando ela era muito nova. Acho que foi. Ontem ela falou comigo, acho que ela tinha 14 anos quando ela conheceu o meu avô. Então, desde os 14 até o 82, ela tem o meu avô na vida dela. E aí, agora, com 82 anos, ela tem que conhecer e criar uma nova vida na qual o meu avô não pertence. E, gente, ela tá sendo maravilhosa nesse processo. Ela tá sendo assim, ela tirou de letra. E é lindo de ver ela apaixonada com a nova rotina dela. É lindo de ver ela apaixonada pela vida dela. Ela chegou esses dias de viagem e ela falou, ai, que saudade que eu tava da minha casinha, das minhas plantas, do meu pilates. Eu, ai, vó, que bom que você tá amando a sua vida do jeito que tá. E é muito lindo de ver as pessoas conseguindo ser criativas, mesmo nos piores dos cenários. Porque a gente sabe que às vezes a vida vai pôr uns problemão pra gente resolver. Às vezes a vida vai aparecer com uns pepinos que a gente vai falar, tipo, gente do céu, como que eu vou solucionar isso? Como que eu vou passar por isso? Como que vai ser isso, sabe? E a gente tem que estar fortalecido nessa criatividade, sabe? Criatividade é uma capacidade, é uma competência, é algo que pode ser praticado e treinado. E pode ser mais fácil quando esses problemas chegarem, a gente já ter treinado um pouco isso, sabe? Então quando você se vê com um puta problema, com essas coisas, fala tipo, véi, beleza, vamos parar de bater a cabeça na parede? Vamos ver aqui como que vai ser melhor eu lidar com isso? Vamos tentar olhar por outra perspectiva? Sabe? Como que vai ser? Como que eu vou abordar isso da melhor forma com essa pessoa? Qual solução eu vejo com essa pessoa? Qual solução a outra pessoa também pode ver? Porque você nunca vai ter todas as cartas no jogo. Sempre tem uma carta ali que você não vê. Talvez a pessoa tenha uma outra carta que é muito melhor que a sua. Então, acho que o livro, ele chama a gente de uma forma muito legal. E ele fala sobre muita coisa, gente. Ele fala sobre insegurança, ele fala sobre competitividade, ele fala sobre esse ego que a gente tem. Assim, é um livro muito completo e é um livro que chama a gente para esse lado mais criativo. Ele chama a gente para a gente poder abrir mais a nossa cabeça e ver a vida de uma forma que são fases de jogo que às vezes a gente tem que solucionar para passar para uma próxima e a gente ficar mais forte para os outros problemas que podem acontecer. Então, eu amei esse conceito, sabe? Eu realmente abracei muito essa ideia de que realmente às vezes a gente tem que ser criativo nessa vida, sabe? Se você quer empreender, se você quer começar algo novo, se você quer começar a trocar de carreira, é necessário criatividade com muito pé no chão para conseguir fazer todas as coisas. Aconselho vocês a lerem esse livro, tá bom? Se tudo isso que eu falei fez sentido pra você e caso você tenha lembrado de alguém, não esquece de compartilhar com essa pessoa. O link do livro tá na descrição desse episódio, é só clicar aqui que você consegue comprar ele. Me siga nas redes sociais, Amanda Braga C. Beijos e até o próximo livro.